Então, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos ao nosso mais um webinar promovido pela ASP. Hoje o nosso evento tem um tema muito interessante, muito importante para quem trabalha com propriedade intelectual, que são as políticas de inovação e política de propriedade intelectual. Eu me chamo Paola Mattioli, eu sou coordenadora da ASP, não da ASP, desculpa, coordenadora do Núcleo de Patentes, que faz parte da diretoria cultural da ASP, e tenho aqui comigo neste webinar pessoas que têm muita experiência no assunto, são pessoas muito queridas. Infelizmente, uma das nossas convidadas teve um imprevisto, um probleminha pessoal. A Elza, então, não vai poder participar, então vamos ficar aí com esse buraco, né? A participação dela que seria bem importante para ela compartilhar conosco a experiência dela, dar exemplos, e nesse bate-papo, mas infelizmente ela teve esse problema pessoal, esse imprevisto que a gente não foi em cima da hora, ela inclusive estava aqui no início das conversas, ela precisou se ausentar. Mas então daremos seguimento. Eu vou fazer uma breve introdução, uma apresentação das nossas palestrantes, e aí a gente começa a apresentação. Então, estão aqui comigo a Elizabeth Ritter. A Elizabeth ela é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Administração pela mesma instituição, e doutora em Ciências da Administração pela Universidade Nacional Autônoma do México. Coordenou o Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi gestora do NIT, na PUC do Rio Grande do Sul, durante muitos anos, e era encarregada da implementação de políticas institucionais e procedimentos relacionados à gestão de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Atua hoje como consultora para a OMP sobre políticas de inovação e de PI. Ufa, tá resumido, o currículo é maior, gente, e eu resumi. E temos também conosco a Juliana de Paula Inocente. A Juliana é engenheira de patentes, com 14 anos de experiência na área de inovação e transferência de tecnologia e propriedade intelectual, especialista em inovação e sustentabilidade, tendo realizado cursos no Brasil e nos Estados Unidos, na The University of Texas at Austin. Atuou no escritório de transferência de tecnologia da PUC Rio Grande do Sul, em escritórios de grande porte. Hoje é sócia em seu escritório de consultoria em propriedade intelectual, De Pauli Innocent Innovation and Intellectual Property. O currículo também é maior, eu resumi, Ju. Então, muito obrigada vocês pela participação, pelo tempo que separaram da tarde, da agenda bem concorrida, e de poder participar aqui conosco deste evento. Eu vou passar, então, a palavra para a Elizabeth, que vai compartilhar conosco a apresentação. Bom, boa tarde a todos, é uma enorme satisfação participar desse evento e agradeço desde logo, né, a ASP por ter aberto esse espaço, né, para a gente poder discutir um pouquinho mais a questão das políticas de inovação. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho, por gentileza. Estão vendo? Sim. Bom, a agenda que eu preparei para a gente discutir esse assunto, e aí a dinâmica dessa nossa apresentação, ela vai permitir, inclusive, interrupções aí pelas demais participantes, mas falar um pouquinho, né, do contexto internacional, né, e chegando no nacional, falar um pouquinho do que são as políticas e para que elas servem, né, porque a gente ouve falar muito em política, mas para a gente estar mais ou menos alinhado, né, sobre o conceito de políticas, dar uma breve passada pela Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual,
entrar mais especificamente nas políticas institucionais, e aí o meu foco vai ser mais instituições acadêmicas, e a Juliana e a Paola complementam depois com as políticas institucionais nas empresas, um pouco do passo a passo, como é que se faz para elaborar uma política institucional, e depois as considerações finais. Bom, para começar, eu acho que é importante a gente resgatar como que essa questão, né, da discussão da política, da propriedade intelectual foi introduzida na academia, né? Embora aqui no Brasil isso veio bem mais tarde, mas já nos Estados Unidos, no finalzinho de 80, em dezembro de 1980, a partir de uma legislação, né, famosa que ficou no mundo inteiro, o Bayh-Dole Act, é uma legislação que introduziu a preocupação das universidades permanecerem com os direitos de propriedade intelectual sobre os resultados das pesquisas que eram financiadas pelo governo federal. Até então, nos Estados Unidos, o resultado sempre ficava com o governo, que acabava não tendo a agilidade, os canais competentes para fazer o resultado da pesquisa chegar no mercado. Então, a partir dessa legislação, se estabeleceu uma série de diretrizes, né, a partir, então, da permissão de que os resultados pudessem ser apropriados pelas próprias universidades, ou seja, os direitos de propriedade intelectual pudessem ficar em nome das universidades, mas, então, junto com esse direito, o Bayh-Dole também previa uma série de deveres que as universidades deveriam fazer chegar a esse conhecimento na sociedade. Então, isso gerou, né, um impacto bastante significativo, né, nos Estados Unidos, a partir, então, da legislação e da obrigação das universidades de não só proteger, mas também fazer com que esse resultado, fazer com que essa patente ou esses títulos de propriedade intelectual pudessem ser apropriados pelo mercado e transformados em um produto colocado à disposição da sociedade. Isso acabou gerando uma repercussão no mundo inteiro, né, inspirando vários outros países, né? Nós temos o exemplo na França, nós temos exemplos na Inglaterra, na Espanha, né? E mais tardiamente essa inspiração também chegou aqui no Brasil, já nos anos 2000, mais especificamente, né? Finalzinho dos anos do ano de 2000, início, né, do século 21, começou também a inspirar aqui, quer dizer, a propriedade industrial e as leis de propriedade intelectual já no finalzinho, né, da década de 90, já em 96, né, quando saiu a nova lei de patentes, de proteção de programa de computador e também de direito autoral, para chegar em 2004, então, com a Lei de Inovação Tecnológica. A Lei de Inovação Tecnológica, em alguma medida, ela foi inspirada pelo Bayh-Dole, né? E entre as diretrizes da Lei de Inovação foi colocada a necessidade de que as universidades criassem seus núcleos de inovação tecnológica, que é uma designação que no Brasil acabou sendo conhecida pela sigla de NIT, mas é o equivalente aos Technology Transfer Offices, ou aos Licensing Technology Offices, ou às OTRs, né, nos países de língua espanhola, e assim por diante. Então, é claro que toda essa mudança de paradigma resultou em um impacto muito grande nas ICTs, né? Não só na missão, né? Que na missão que era originalmente baseada no ensino, na pesquisa e na extensão, também se agregou à sua missão a responsabilidade das ICTs no desenvolvimento econômico e social do país, né? E é claro que para fazer isso realmente funcionar da forma adequada dentro das ICTs, foi preciso também pensar em formas de como realizar a gestão desses novos temas dentro da academia.
Também resultante da lei, mas que depois foi se intensificando até como uma tendência internacional, né, na maioria dos países da OCDE e nos outros também, foi a necessidade de se instituir métricas e indicadores para medir o impacto dessa inovação, não somente em termos de quantitativos, mas também em termos de como isso impacta a qualidade de vida das pessoas. Então, isso é o contexto a partir do qual a gente começa a falar, né, em políticas. Então, para a gente entender bem o que são essas políticas. Bom, política, quando a gente fala em política, a gente já pensa numa coisa assim de mais fácil aplicação, ou seja, já se tem mais a perspectiva prática, né? Tem a lei, né? A lei é aquele texto, assim, à primeira vista é um texto jurídico, e as políticas, elas vêm para buscar implementar essas diretrizes legais, né? Então, elas são regras ou diretrizes que expressam os limites dentro dos quais as ações ocorrem, né? Elas assumem muitas vezes a forma de decisões contingentes, né? Que é justamente para resolver conflitos entre objetivos específicos. Então, por isso que a gente, às vezes, procura segmentar as políticas, justamente para a gente poder ver bem claramente quais são os seus limites, para que uma política não conflite com a outra, né? Também, às vezes, existem políticas hierárquicas dentro da organização, né? Desde o topo até camadas mais na base. E também, sobretudo, as políticas servem para orientar a direção e a posição geral da entidade ou para determinar a sua viabilidade. E aí, a gente trazendo isso para dentro da academia, por exemplo, no momento que a academia ela tem a sua política institucional, também isso respalda o gestor nas suas ações. Então, por isso que elas são tão importantes, né? E acima das políticas, digamos assim, entre a política e a legislação, né? Então tem a lei e tem a política, e entre as duas, né, também existem o que se chamam as estratégias nacionais. No Brasil, nós temos agora, recentemente, nos últimos 2 anos, foram firmadas a Estratégia Nacional de Inovação e também a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, que é um conjunto de medidas formuladas e implementadas pelo governo, nesse caso aí o governo federal, né? E essas medidas, elas fomentam e facilitam a criação, o desenvolvimento, a gestão e a proteção efetivas da propriedade intelectual em nível nacional. Como vocês vão ver logo na sequência, é um documento transversal, né? Ele descreve os vínculos com as diversas áreas de políticas para assegurar, então, uma coordenação com outras atividades, né? Então, é algo que está realmente estruturado para facilitar todo o desenvolvimento, né, do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual, né? Aí também, para quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre isso, só para mencionar, a OMP, né, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, desenvolveu uma metodologia, né, que foi já desenhada e provada em vários países e consolidada, inclusive foi a que inspirou, né, a elaboração da Estratégia Nacional Brasileira, para proporcionar, então, uma orientação para quem participa na preparação dessas estratégias, né? Então, a metodologia são vários volumes, né? Compreende, então, o processo, tem um questionário de referência e também indicadores de avaliação comparativa, que é o benchmarking, né? No topo aqui desse slide está ali o endereço, se alguém tiver interesse de se aprofundar, tá? Então, aqui com relação à Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual Brasileira, né, ela foi desenvolvida em várias etapas, né, já do finalzinho de 2019, né, foi pego pela pandemia também, o que dificultou um pouco mais, né, as consultas públicas presenciais que se ia fazer, e acabou sendo feita toda ela online, né? Mas, então, aqui, para vocês verem como é que ela funcionou, ela teve um grupo de trabalho que foi constituído em setembro de 2019, depois houve, a partir de março de 2020, ou no finalzinho de 2019, mas eu acho que foi no início de 2020,
que começaram as oficinas e consultas públicas, teve algumas etapas que foram feitas todas online, e nessas oficinas também se criaram grupos de trabalho específico de acordo com os temas, e aí, no final, foi, então, feito o lançamento, né, da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual por um horizonte de 10 anos. Né? Aqui, os principais eixos da nossa política, né, a primeira delas é a propriedade intelectual para a competitividade e o desenvolvimento, o eixo 2, a disseminação, aí a formação e a capacitação em propriedade intelectual, que esse é um elemento importante se a gente efetivamente quiser capacitar o país para poder atuar mais fortemente dentro do sistema, governança e o fortalecimento institucional, o eixo 3, o 4, a modernização dos marcos legais e infralegais, ou seja, realmente para verificar como que os marcos legais podem se articular entre si para obter, então, o melhor resultado da aplicação da legislação. A observância e a segurança jurídica, isso é fundamental, porque nós precisamos de um sistema que realmente nos dê a segurança jurídica. Uma inteligência e visão de futuro, isso também tem que estar no horizonte, porque a propriedade intelectual é uma atividade dinâmica, né, que vai se modificando à medida que as instituições evoluem, o mundo evolui, a ciência evolui, a tecnologia evolui, então a propriedade intelectual ela também precisa ter essa visão de futuro, né? E a inserção do Brasil no sistema global de propriedade intelectual. Então, isso para buscar uma harmonização das ações, né, do nosso sistema com os demais sistemas globais. Então, aqui também está à frente do documento que foi gerado, e esse documento também está disponível nesse endereço que está aqui, né, nesse slide, que ele vai ser disponibilizado para os participantes. Tá? Então, isso com relação à estratégia nacional. É importante dizer para vocês que na legislação de 2004, que foi a Lei 10.973 de 2004, quando se instituiu a necessidade de que as ICTs, as instituições científicas e tecnológicas, deveriam ter seu núcleo de inovação tecnológica, a primeira questão das atribuições desse núcleo era zelar pela manutenção de uma política institucional de propriedade intelectual. Ou seja, o Marco de 2004 obrigava as instituições a terem as suas políticas institucionais de PI. Já em 2016, quando foi feito o aperfeiçoamento da lei de 2004, visando dirimir alguns conflitos legais que se percebeu que estavam presentes na aplicação da lei de 2004, então, por isso que em 2016 foi revisitado o marco e foi feito todo o aperfeiçoamento necessário, e aí se fala, então, num marco legal de ciência, tecnologia e inovação. A propriedade intelectual ela passou a ser uma das diretrizes dentro desse marco legal, e o marco legal também ampliou o caráter da política, em vez de ser somente uma política só de propriedade intelectual, passou a ser a política institucional de inovação. E o próprio texto legal, ele estabelece algumas diretrizes e objetivos que estão aí mencionados, são 8 diretrizes e objetivos, e o 5º é a gestão da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia. Ou seja, isso para mostrar que efetivamente a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia são ferramentas importantes dentro do processo de inovação. Tá? Então, por que essas políticas de PI para as universidades são importantes? Porque elas são consideradas a pedra angular da inovação e da criatividade, que elas proporcionam uma estrutura, uma previsibilidade e um marco para que as mentes brilhantes, que são os nossos pesquisadores, os nossos investigadores, possam fazer o que eles sabem fazer de melhor, que é justamente pesquisar, produzir resultados de pesquisa, inventar, e tudo isso possa gerar, ao final, uma inovação. Tá? Então, também para isso, a OMP se debruçou e criou um manual, né, que orienta as universidades a desenvolver as suas políticas de propriedade intelectual.
que também está o link, né? E esse manual ele tem sido extremamente importante. Eu própria tenho trabalhado em algumas ações junto da OMP em alguns países latino-americanos. Um exemplo mais recente foi o da Colômbia, em que o manual realmente estabelece uma espécie de um roteiro, né, dos pontos que precisam estar contemplados numa política institucional de propriedade intelectual. Tá? E aí, adentrando um pouco mais na funcionalidade da política institucional de PI, né, é importante a gente observar que a função da PI nas ICTs ela não se restringe somente aos resultados de pesquisa. A gente percebe que a PI vai muito além disso. Claro que na pesquisa ela permite que, ao se comercializar os resultados de pesquisa, a gente acelera a transformação daquilo que é uma invenção, né, em produtos e processos industriais, né, que depois podem gerar a inovação, além de criar laços sólidos de colaboração entre as universidades e o setor privado, porque a universidade, por si só, ela não produz a inovação. A inovação acontece no ambiente privado, acontece dentro da empresa, mas a universidade, ela provê os instrumentos, provê a ferramenta do novo conhecimento, né, por meio da pesquisa que ela realiza. Então, são dois aspectos aí na pesquisa. Então, além de acelerar a transformação, também ela vai criando as bases para se consolidar uma relação mais fluida entre a academia e a indústria. Agora, na docência também a gente observa, né, a propriedade intelectual, talvez não sob a forma de patentes, não sob a forma de software, podendo também ser, mas além disso, né, em direito autoral, por exemplo, na docência, nós temos os materiais docentes, as teses que são desenvolvidos, ou mesmo os desenhos, né? E, mais recentemente, a gente sentiu uma necessidade muito grande de estabelecer políticas também de direito autoral dentro das ICTs, principalmente por ocasião da pandemia, em que houve a necessidade de se transmitir aulas online. Então, muitos professores desenvolveram seus próprios materiais, e esses materiais também são passíveis de proteção do direito autoral. Então, que em princípio são de direito autoral do professor, mas tem alguns limites também que precisam estar estabelecidos em políticas institucionais para que o professor se sinta respaldado, né, pela instituição no desenvolvimento dessa matéria. E se isso não é realizado da forma adequada, né, também a falta de uma política pode ser fonte de conflito, né, com relação à titularidade e uso, né, dos materiais desenvolvidos. E, finalmente, um outro aspecto da PI também é a questão da gestão, né? O direito autoral, ele é um direito individual, é um direito do autor, né? Mas, às vezes, né, dependendo da relação que a empresa tem com o seu empregado, o professor dentro da universidade, é preciso que seja estabelecida uma política clara, né, do uso desse direito autoral. Porque tem o direito autoral, que é o direito em si, né, do autor, mas tem o direito patrimonial, ou seja, o uso que a empresa ou a instituição possa vir a fazer do uso do direito autoral. Então, o autor, ele pode, eventualmente, ceder o direito, né? Se ele utilizou, por exemplo, uma infraestrutura da universidade ou de uma empresa para desenvolver esse novo conhecimento, pode ser que esse novo conhecimento não seja de autoria exclusiva do professor. Pode ser um direito compartilhado. Agora, o que acontece é que tudo isso, por isso que a gente insiste tanto na questão das políticas institucionais, porque na medida em que isso estiver escrito dentro de uma política, isso facilita tanto a vida do autor como também do dirigente, porque aí as coisas ficam claramente definidas, né? Então, em princípio, o direito de autor é um direito individual, né? É um direito, como eu não sou advogada, mas os advogados dizem que é um direito personalíssimo,
mas esse direito ele pode ser cedido o seu uso para terceiros, né? Mas isso o autor deve fazer. Agora, o importante, no caso, quando um autor desenvolve o seu trabalho dentro de uma instituição ou dentro de uma organização, é fundamental que essa relação ela esteja muito bem definida dentro de uma política institucional, que é justamente para evitar um possível conflito depois, né? Então, eu acho que, em princípio, não há uma proibição, mas é preciso que isso esteja estabelecido de acordo com as regras vigentes, que, no caso da lei do direito autoral, é a lei 9.608, né, de 96, se não me falha a memória. Ah, não sei se ficou esclarecido. O passo seguinte também é a função da propriedade intelectual na gestão, né? E por que ela é importante? Como eu acabei de mencionar, a importância para apoiar a atuação dos dirigentes, né? E muitas vezes, no caso dos NITs, é a política institucional que vai legitimar a ação do dirigente do NIT com negociações, aliás, nas negociações com os parceiros externos. E aí eu sempre gosto de mencionar, numa ocasião eu estava negociando a propriedade intelectual dos resultados de uma pesquisa realizada na universidade, em parceria com uma empresa multinacional, e aí, então, a gente estava na discussão, né, dos direitos, a empresa queria ficar com todos os direitos de propriedade intelectual para si, porque ela dizia assim, isso a gente tem que fazer assim, porque nós temos uma política institucional. E aí eu também, como nós tínhamos já nessa época a política institucional escrita, eu digo, bom, se o problema é a política, nós também temos a política. Então, nós estamos partindo de um patamar de igual para igual. Então, dentro do caso específico que a gente vai ter que discutir o que é passível, né, de proteção e, eventualmente, fazer uma cotitularidade, porque a política também é bastante clara aqui na universidade, a gente não pode ceder de plano integralmente, né, a propriedade intelectual para um parceiro privado, ainda mais que na época era uma instituição pública. Hoje já existem algumas formas de fazer isso, mas naquela época, quando isso aconteceu comigo, isso foi antes da lei de inovação, então o que realmente orientou a nossa negociação naquele momento foi o fato de nós termos a política institucional escrita. Então, por isso que ela é tão importante. Ela é importante, então, porque ela realmente orienta, né, as negociações e permite, então, que a colaboração tenha êxito, né, porque senão isso tudo pode ser fonte de conflito. Né? Então, é um documento que precisa, a gente vai ver isso com mais detalhe ao longo da minha apresentação, né? Tem uma série de pontos, né, de quesitos, e um deles é a titularidade. Paola está levantando a mão, pode falar, por favor. Eu queria aproveitar e pegar um gancho com relação a esses últimos comentários, né, que foram feitos sobre política, né, porque eu acho que é um mundo que a gente entra, quando a gente fala em implementação, criação de política de inovação, propriedade intelectual, tanto seja onde for, na universidade, numa instituição, numa empresa, é um mundo assim rico, né? Porque a gente não tem um modelo, um formato de política que você vai lá e encaixa. Ela é moldada, ela tem que ser moldada, né? Com relação à cultura do local, como é que já ocorrem os processos, né? Dentro daquela instituição, dentro daquela empresa. E aí tem toda essa relação que você comentou, né? Das parcerias. Vamos supor que uma empresa já tem uma política, está fazendo acordo com uma outra que não tem, ou as duas têm. Então, é um mundo muito, muito interessante. Eu acho que é muito bacana isso tudo que você comentou com relação a entender, né? Por que ela é necessária? Muitas empresas não têm, né? Ou tem e ela precisa ser aplicada e não sabem aplicar, e também a política é algo que ela precisa ser revista, né? Porque as coisas mudam, né? Exatamente.
tudo muda, então a gente tem que estar sempre revendo, tem que estar, e às vezes não tem essa política, essa ordem, essa organização dentro da política para rever, que é algo também que tem que ser pensado, né, quando a gente cria, quando essa política ela é criada e implementada. Sim, com certeza, porque, de um modo geral, a gente coloca dentro da política um prazo, né, para que ela venha a ser revista, né, porque, como eu disse anteriormente, tudo é dinâmico, né, o sistema é dinâmico e, consequentemente, a política também é dinâmica, então ela tem que ir se adequando à medida que os avanços forem sendo feitos, com certeza. A Juliana de Pauli também está com a mão levantada, por favor, Juliana. Isso, em respeito ao que a Paula comentou, né? Eu lembro que quando a gente trabalhava na PUC, lá com a Beth, a gente tinha primeiro um portfólio, né, de patentes grande, e a orientação, de acordo com a nossa política, era que a gente mantivesse aquele portfólio. E ao longo do tempo, mesmo a gente sabendo, né, que algumas patentes ali, elas não já estavam obsoletas, enfim, porque fazia parte daquele momento a gente ter um número de patentes para, enfim, atender alguns indicadores e para referenciar a universidade, né? Colocar num patamar assim de destaque. E ao longo do tempo, a diretoria então foi entendendo que esse número não significava tanto. Então as coisas mudaram já para uma redução de portfólio, para transformar de verdade, né, aqueles passivos, que eram aquelas patentes que já não estavam mais enfim, sendo úteis para o mercado, num ativo, né? Então, o foco foi, de fato, a transferência de tecnologia. Então, essa questão também é bem importante, né? Do alinhamento do que se quer junto com a diretoria. Qual que é o momento para cada coisa? Eu acho que esse ponto que a Ju traz, né, do dinamismo e da evolução, é algo que, inclusive, alguns autores que estudam mais, né, academicamente, mesmo os que têm, né, são practitioners que realmente trabalham com o tema, eles mostram a evolução que houve, né? Desde o primeiro momento em que a lei foi aprovada e tal, e isso aconteceu não só aqui, mas acontece no mundo inteiro também. O primeiro momento, o foco foi vamos proteger, não havia um critério mais rigoroso para proteção, então as universidades começaram a gerar patentes e um volume de propriedade intelectual bastante significativo, e não foi à toa que durante muitos anos, né, até recentemente, as universidades eram as maiores depositantes de patentes no INPI, né? Só que essa perspectiva de só proteger sem se preocupar com a transferência de tecnologia acabou gerando patentes muito frágeis, né? Então, num segundo momento, a gente passou a ser mais criterioso com a análise na hora de proteger, né? E aí, então, inaugura-se um segundo momento, que alguns falam até como aqui é a versão, né, da indústria 4.0, também em transferência de tecnologia, eles falam de TT de 1.0 até 4.0. Então, isso aí se percebeu nesse período. Depois teve um período já que a transferência se dava mais por licenciamento, né? Então, muitas universidades licenciando. E o que a gente vive hoje, né, que é um trabalho conjunto do NIT com o pesquisador e tal, para avaliar a melhor forma de transferir, se por licenciamento ou só por criação de spin-offs, né? Utilizando, digamos assim, o conhecimento gerado na instituição para ele próprio ser objeto de criação de uma nova empresa. Então, esse é um pouco só aproveitando o gancho da Juliana, há uma evolução nesse sentido também. Mas as políticas, existem pontos que são extremamente importantes, né? O primeiro deles é a questão da titularidade, né, da propriedade intelectual, que é derivada das atividades de P&D próprias da instituição ou realizadas em colaboração com parceiros externos, outras instituições ou mesmo empresas, né? E também o direito de utilizar essa titularidade. Então, isso são pontos que a política tem que trazer, né? Também as políticas estabelecem as normas para determinar o que se pode converter em PI, o processo de avaliação dessa propriedade intelectual, o processo de proteção e o processo de gestão,
né? Isso tudo tem que fazer parte dentro dessa política. E, no final, o que a política precisa é ser um marco transparente também de cooperação com terceiros, oferecendo diretrizes sobre como participar dos benefícios econômicos derivados da comercialização. Então, realmente, são pontos extremamente importantes. Agora, como objetivos, o que a gente pode dizer? Que a política aporta segurança jurídica, porque ela estabelece claramente os limites nas quais o gestor atua, promove também a pesquisa científica e o desenvolvimento, pela transparência que a política traz, encoraja os pesquisadores também no sentido de explorar comercialmente a sua invenção, né? E, com isso, incrementar os benefícios que esse novo conhecimento traz para a sociedade, é o que a gente chama de impacto social, né? É um marco de apoio e fomento à inovação. Também a política ela tem como objetivo justamente encontrar o equilíbrio, né, entre os distintos interesses aparentemente contrapostos das universidades, das empresas e da sociedade. Então, esse ponto de equilíbrio também é algo que precisa ser buscado dentro de uma política. E, sobretudo, a política institucional de PI, ela vem garantir o cumprimento, né, das legislações nacionais aplicáveis, ou seja, ela tem que estar em consonância, né, com as legislações aplicáveis. Tá? Então, aí, agora, partindo um pouco, assim, rapidamente, né, para um passo a passo da política, tá? Já vou colocar algumas coisas, mas a Juliana levantou a mão. Pode falar, Juliana. Eu só queria colocar sobre o slide anterior também, né, que do ponto de vista do Nietzsche é muito interessante, porque é o Nietzsche que faz a ponte entre o inventor, que está lá na academia, ali, né, nesse ponto que a Beth cita ali, sobre encontrar um equilíbrio entre os distintos interesses, e também consegue conversar com a empresa, porque na teoria parece bem simples isso, mas na prática a gente sabe que não é nada simples, né, Beth? Sim. É bem complicado entender, assim, principalmente acho as expectativas, tanto do inventor, né, que tem uma expectativa muitas vezes um pouco sonhadora, quanto da empresa, que tem aquela questão prática, que foca lá na minha prateleira do mercado, que quer ter um produto muito bom, com preço competitivo, e que nem sempre também é possível, né? Então, a gente faz essa tradução entre os interesses de cada um. Exatamente. Há, inclusive, a Lita Nelson, que foi durante muitos anos a gestora do escritório do MIT, né, nos Estados Unidos. Ela tem uma série de requisitos para ser um bom gestor, né, de escritório, enfim. E ela diz o seguinte, que o profissional de transferência de tecnologia ele precisa ser bilíngue em academia e em indústria, porque justamente, né, ele está no meio desses dois interesses, então ele precisa equilibrar. E eu acrescentaria um outro ainda, que é justamente esse ponto que a Juliana trouxe, né, que é o equilíbrio também interno, né, porque às vezes os pesquisadores vão com uma expectativa muito elevada e quando não se confirma, ele pode facilmente se frustrar. Então, realmente é um conjunto de interesses muito grande entre os diferentes clientes do Nietzsche, né? Os clientes internos e os clientes externos. Bom, então, entrando no passo a passo de uma política, né? E aí vai um pouco naquilo que a Paula falou há pouco, né? Que nem sempre é fácil estabelecer a política. Eu acho que, atualmente, a gente já com o roteiro que a Lei de Inovação traz, já nos ajuda um pouquinho. Mas aqui vão algumas outras dicas, né, que também ajudam a estabelecer uma política. Primeiro ponto, para a gente estabelecer a política, é preciso compreender a instituição, os seus valores, as suas políticas, as diretrizes e objetivos, ou seja, a gente tem que ter muita clareza, né, de conhecimento sobre a instituição na qual a gente atua. Para estabelecer a política também é fundamental a gente conhecer a capacidade instalada de pesquisa e serviços, ou seja, o que eu tenho para oferecer para o meu parceiro externo, né? O que eu posso oferecer, né? Então, saber bem
o que nós temos, que áreas a instituição atua, né? Que tipo de pesquisa ela faz em determinada área, em outra área, que tipo de serviço pode ser prestado pelo laboratório A, B ou C. Então, realmente conhecer profundamente o que nós temos de oportunidades, né, de conexão com o ambiente externo. Também precisamos conhecer muito do funcionamento da nossa instituição, né? Qual o papel de cada um dos seus órgãos acadêmicos e administrativos, ou seja, meus contratos vão ter que passar pelo conselho universitário, mas e como é que isso funciona, quais são os trâmites? Então, isso tudo é fundamental, né, para poder minimamente começar a elaborar uma política, né? No caso das empresas também, eu posso fazer isso pela minha empresa, se a minha empresa é multinacional e tem diretrizes lá no exterior, né? Eu tenho que sempre submeter a minha matriz no exterior para que ela aprove um convênio com uma universidade, por exemplo, ou eu posso estabelecer uma política, essa política nacional ser aprovada pela matriz internacional e, a partir dali, eu ter um pouco mais de flexibilidade para atuar internamente. Então, são pontos que precisam ser levantados. E, além disso, também conhecer os atores, né? Quem serão os meus parceiros? Os investigadores, os pesquisadores, né? As pessoas que trabalham nos laboratórios, os pró-reitores, né? Como é que cada um atua? Em que medida é importante que eu esteja apoiada por eles? Então, esse é outro aspecto. E aí, saber também exatamente quais são os limites da minha ação dentro do NIT. Ou seja, eu vou ter que seguir toda a burocracia, por exemplo, para negociar um acordo de licença, ou eu vou poder, eu própria, firmar em nome da instituição, porque o reitor me delegou competência. E se não delegou, quais são os trâmites? Né? Então, isso, de certa forma, a lei, né, de inovação, essa do Marco Legal de 2016, está propondo, inclusive, a possibilidade de que o NIT possa vir a ter personalidade jurídica própria, que é justamente para dar um pouco mais de flexibilidade, né, às ações do NIT. Mas, para a política, é fundamental a gente saber disso. E é preciso, evidentemente, conhecer os atores externos e o entorno competitivo no qual ele opera, né? Então, é aquilo que eu falei, tem que ser um pouco bilíngue, né? Entender o que eu tenho dentro, mas também entender como é que o mercado atua lá fora. Então, tudo isso aí, todos esses itens, é para dizer que o primeiro passo de uma política é ter informação ao cubo, né? Ou seja, eu preciso ter informação. É ela que vai realmente orientar a elaboração de um first draft de uma política. Tá? Bom, aí aqui, além de tudo, né, quando a gente fala em uma política institucional, eu preciso saber também como é que essa atividade está enquadrada na missão institucional, como é que eu me insiro dentro disso, né? E saber da instituição, o que a instituição também está esperando dessa atividade de proteção da API, de transferência de tecnologia. Agora, para que ela possa ser seguida por todos, é preciso que ela seja dada a conhecer a todos, com uma clareza muito grande, com seus limites claramente estabelecidos, flexibilidade e os mecanismos de execução. Também não adianta eu ter uma política bonita, né, e estar lá colocando algumas, digamos assim, limites até para quem não seguir, como é que eu posso fazer esse mecanismo, obrigar que as pessoas realmente cumpram esses requisitos, né, o chamado enforcement, né, e isso também tem que estar lá, né. E aí, só para concluir aqui, Ju, já te passo a palavra. Uma coisa que tem funcionado muito nas políticas institucionais também é saber como instituições similares definem sua política institucional, ou seja, também fazer um benchmarking para ver o que efetivamente daquilo que tem, né, nas outras instituições se aplicam também, se adequam também à minha cultura organizacional. E, sobretudo, isso não se pode esquecer, sob pena de realmente ser uma política inócua,
é envolver, no caso das instituições acadêmicas, a comunidade universitária. No caso das empresas, também um nível de gerência, né, ou um nível de representação dos funcionários no estabelecimento da política, porque é só isso que vai garantir a legitimidade da política, ou seja, não é algo que vai ser imposto top-down, mas algo que realmente venha, né, com o aval da base, porque isso é que vai garantir a legitimidade e o atendimento, né, a observância à política. Isso tem funcionado muito bem, né, para elaborar as políticas, né, a comissões ou grupos de trabalho, que são eles que deem, né, que seja um grupo ou uma comissão que seja representativa dos diferentes departamentos institucionais, para que efetivamente se possa obter, então, essa legitimidade e, eventualmente, até depois submeter o texto a uma consulta interna para ver se realmente está adequado aos anseios, né, do público interno. Ju, pode falar. Só um comentário ali sobre o ponto de limites e flexibilidade, né? Eu acho que a gente sempre tem que lembrar que a gente lida com pessoas quando está nos MITs. E um ponto importante são os pesquisadores. A gente tinha um jargão quando trabalhava lá no escritório, na PUC, que a gente queria trabalhar com quem queria trabalhar com a gente, né? Porque na política, por exemplo, da PUC está escrito ali que eles têm o dever de declarar o invento, né? Ou, enfim, aquilo que foi criado no laboratório. Mas nem sempre o pesquisador ele tinha o desejo, ou o recurso, ou, enfim, ele estava muitas vezes preocupado com o artigo que ele queria publicar e não tanto com a nossa atenção, que era para tentar atender o mercado, né? Então, muitas vezes tem uma tecnologia que é muito bacana, que está sendo desenvolvida, mas não está sob a mão de uma pessoa que deseja trabalhar com aquele foco. Então, eu acho que esse era um desafio muito grande que se tinha na PUC, e como é uma questão também cultural e de pessoas, eu acho que esse desafio ainda segue, né, Beth? Uhum. Sim, com certeza. Muito bom esse ponto aí, Ju. Bom, na sequência também... Desculpa, eu não levantei a mão, Beth. Eu ia levantar a mão, mas... Pode falar. Foi mais rápido o dedo. Não, só queria dizer que eu adorei esses 3 últimos slides. Eu acho que, assim, resumiu de uma maneira, dentro da complexidade que é a implementação e criação de uma política, resumiu, assim, de uma maneira exemplar. São pontos que são essenciais, e conhecer a instituição, saber onde que ela quer chegar, delimitar papéis, autores. Eu lembrei agora de um exemplo, de um caso que passou, né, pelas nossas mãos aqui, de uma instituição que tinha uma política estabelecida. Quando a gente fala assim de prever, né, é uma tarefa difícil, né, futurologia, mas a política tem esse dever, né, assim, é importante que a gente consiga prever dentro de uma política acontecimentos. Então, eu lembro assim de um exemplo de uma instituição que tinha lá a questão dos inventores, como era, quem era inventor, mas não tinha previsto o que acontecia quando esse inventor, que na verdade era um funcionário, saía da empresa. Em determinado momento isso virou um problema, né? Porque começaram a acontecer essas situações. Então, assim, quando a gente fala do dinamismo da política e da importância dela, de sempre estar revendo, isso sempre me veio à mente esse exemplo, e aí eu queria compartilhar com vocês. Não, sem dúvida, Paula, realmente esses são os pontos, sabe? E o que se observa aqui, né, muitas vezes nas instituições acadêmicas, o fato de ter sido estabelecido numa legislação a obrigatoriedade de ter uma política institucional, as coisas são elaboradas assim, pegam ali o roteiro e vamos fazer sobre isso, mas não tem essa discussão prévia, né? O que a instituição quer com isso? Né? Quais são os objetivos institucionais? Isso se discute muito pouco, né? E eu acho que é isso aí que muitas vezes falta, e aí fica aquela política completamente solta, desvinculada,
né, dos anseios da comunidade interna, e até a comunidade interna não conhece adequadamente qual é o objetivo de ter uma política, né? Então, essa discussão prévia a elaboração da política, eu acho fundamental, porque ela é que vai realmente garantir uma robustez, né, de uma observância interna da política. Ju? Não, só para complementar o que a Paula comentou ali, né, se o inventor ele sai da empresa, acabou a transferência, né? Muitas Sim. vezes acabou, porque tu não consegue prestar depois a assessoria técnica, tu não consegue depois prestar toda aquela assessoria que é necessária para transferir, acabou. Ou então, se ele não tem interesse, né, isso tudo precisa ser discutido e pensado mesmo. Uhum. Bom, seguindo então no passo a passo, né, outras questões que são relevantes, então, as metas, né, o alcance da política para estabelecer exatamente os limites. Essa questão da titularidade, ela é crucial, né? Ela é crucial porque, pela legislação, né, tudo aquilo que é desenvolvido por um empregado durante a vigência do seu contrato de trabalho pertence ao empregador. Essa é a regra geral, e isso é transposto para a universidade. Então, tudo que o pesquisador realiza durante a vigência do seu contrato de trabalho na instituição pertence à instituição. Mas, por exemplo, quando a instituição desenvolve algum projeto em parceria com uma empresa, como é que fica essa questão da titularidade? Isso tem que ser previsto, né? Também há casos em que a empresa, por uma questão até mercadológica, ela requer que a titularidade seja dela. Mas como prever isso? Isso também pode se deixar assim, muito claro, né, que questões que não foram estabelecidas com clareza na política, elas podem ser objeto de uma negociação, digamos assim, caso a caso, mas procurar deixar essa titularidade assim bem claro quando ela é da instituição, porque às vezes isso cria alguns problemas, principalmente não tanto na área de patente, mas principalmente em área, por exemplo, como software, que o aluno diz, mas eu não usei a infraestrutura da universidade, eu fiz tudo em casa, né? Porque eu só precisei do meu computador, mas ele teve, digamos assim, a orientação de um pesquisador, como dosar isso dentro da política. Então, por isso que é preciso discutir bem isso, para deixar, assim, diretrizes que sejam o mais geral possível, sem entrar na especificidade, mas que possam prever situações, né, de eventuais conflitos e já evitá-los no futuro, né? Então, no caso de uma instituição acadêmica, né, os direitos e os deveres do inventor, do pesquisador, do aluno, né, do técnico, quer dizer, o aluno que está dentro da instituição, utilizando os meios, a infraestrutura, como os laboratórios, reagentes e tudo mais, né? Ele é um inventor, mas isso não significa que ele seja o titular. Então, como estabelecer, limitar esses direitos? Isso é feito por meio da política, tá? Outra questão também muito relevante, e aí também isso foi um ponto assim sensível quando as regras de propriedade intelectual foram instituídas na academia, é a questão da informação confidencial. Porque o conhecimento gerado na universidade, a priori, é de domínio público. Mas, quando se trata de realizar projetos em cooperação com empresas, e as empresas estão buscando justamente desenvolver um novo conhecimento, visando uma vantagem comparativa no mercado, é óbvio que ela não vai querer abrir informações confidenciais que lhe são caras. Então, como lidar com isso? Por outro lado, ele vai precisar abrir até um ponto, uma informação confidencial para a universidade poder responder adequadamente àquela busca que ele está fazendo, aquela demanda que ele está fazendo na universidade. Então, como fazer com que se possa utilizar informação confidencial gerada no âmbito de um projeto cooperativo para fins de ensino e pesquisa, sem que isso incorra em infringir a confidencialidade
que foi trazida pela empresa. Então, essa é uma arte, esse é um ponto bastante sensível que precisa ser colocado na política. Outro ponto, as condições para transferência do conhecimento, né? Como é que eu posso transferir? Eu posso transferir com exclusividade ou sem exclusividade? Como é que eu posso fazer isso? Hoje já há uma abertura maior, por isso que a lei de inovação hoje ela já se constitui num guia importante, porque ali tem muitas diretrizes que podem ser apropriadas dentro da política institucional, né? Então, a questão da exclusividade e da não exclusividade. E vários, isso aqui são só alguns aspectos, né? Claro que há outros, na medida que vocês começarem a olhar políticas institucionais de várias instituições, vocês vão ver que algumas são mais abrangentes, outras são menos, mas, de um modo geral, esses são os pontos críticos, né? Com relação à titularidade da API, eu já comentei assim, en passant, né? Normalmente a propriedade ela é exclusiva da universidade, mas no caso dos projetos com P&D, com empresas, ela pode ser compartilhada e também prever os casos excepcionais, né? Por exemplo, uma saída pode ser a prioridade na exploração comercial, ou seja, a propriedade exclusiva ser da universidade, mas a empresa ficar com a prioridade na exploração, a prioridade, eventualmente, a exclusividade na exploração comercial. Há casos, isso inclusive está previsto no próprio marco legal, em que a propriedade pode ser transferida ao pesquisador, porque o que acontece? No momento que o pesquisador declara a sua invenção para a instituição faz uma análise, faz a busca de anterioridade em bases de patentes, faz uma análise da patenteabilidade ou da proteção, no caso das outras formas de IPI, né? Mas aí, a partir dessa avaliação prévia que é feita, a universidade chega à conclusão, né? Não, essa aqui realmente não tem por que a gente fazer a proteção, porque o mercado é muito restrito, ou por uma razão A, B ou C, resolve que não vai proteger em nome da universidade. Então, nesse caso, a universidade pode, né, ceder esse direito ao próprio inventor. Isso é previsto, inclusive, na lei. E também, no caso das instituições acadêmicas, um ponto sensível é a participação de alunos na propriedade intelectual. E na medida que um aluno passa a fazer parte do quadro de inventores, se essa tecnologia for licenciada e render ganhos econômicos para a ICT, o aluno também é premiado com esse percentual, né, que está previsto na legislação, de até 1/3 sobre os ganhos econômicos, né? Então, isso também é um aspecto que precisa estar contemplado, né? Com relação ao processo de registro da propriedade intelectual, aí são várias etapas, né? Primeiro de tudo, uma avaliação preliminar, e aí está nessa avaliação todas as buscas de informação, as buscas em bases de patentes, né? Isso é mais trabalhoso, vamos dizer assim, ou é um pouco mais completo dentro do processo de depósito de patentes, né? Porque no caso da proteção de software é feito por registro, ou seja, é só registrado, não é feita uma avaliação preliminar, mas no caso das patentes é feita uma avaliação prévia bastante aprofundada dentro do NIT, né? Buscando informação em bancos de patentes, também liberdade de operação, tem uma série de pontos que são avaliados aí preliminarmente. Também o processo de tomada de decisão. Às vezes, o NIT tem a liberdade, se tem um número de profissionais suficiente para tomar a decisão, ele pode tomar a decisão, ou às vezes precisa criar comitês de avaliação, alguém que ajude realmente a tomada de decisão. Outro aspecto está relacionado com o custo, porque, por exemplo, a manutenção de um ativo de propriedade intelectual, ele tem um custo ao longo da vigência dessa proteção, né? Quem é que arca com esse custo, né? Outro aspecto, depósito vai ser só no país ou vai ser também no exterior? Qual é a diretriz que a instituição tem? Muitas vezes diz, não, a gente deposita no país e no exterior a gente só vai depositar se tiver um parceiro industrial. Muitas políticas já trazem isso dentro do texto da própria política. Outros deixam isso em aberto, por exemplo, né, o depósito no exterior será analisado caso a caso.
né? Pode ser uma medida também. Então, são só aspectos que realmente fazem parte de todo esse processo da política, né? Com relação aos direitos e obrigações, aí, então, isso é importante a gente deixar bastante claro qual é o papel do pesquisador, né, ou da pessoa que realmente chegou, né, o inventor, com relação à publicação e à proteção, né? A obrigação de comunicar a invenção antes de publicar, porque no caso de patente, se ele divulgar antes de proteger, não protege mais, né? Então, tem políticas que são bastante rigorosas, a própria lei de inovação, o novo marco legal, prevê umas penas bastante sérias com relação ao pesquisador que divulga a invenção sem consultar o NIT sobre a sua possibilidade de proteção, né? Então, isso é um dado bastante importante. No caso, a participação dos pesquisadores em atividades de PDI com empresas, né? Muitas vezes, os próprios pesquisadores das empresas também colaboram para o resultado de uma pesquisa que vai ser protegida. Qual é a relação que se estabelece com esses empregados? Como é que isso fica, né? Então, normalmente, a regra os funcionários da universidade são responsabilidade da universidade e das empresas, das próprias empresas, mas isso aí tem que ser também estabelecido o limite. O marco legal, a lei, inclusive, de 2004, já previa a possibilidade de participação nos ganhos econômicos, né? A possibilidade de compartilhar os benefícios com os inventores. Então, é preciso colocar na política quais são as condições, qual é a distribuição percentual. A lei permite até o teto, né, o máximo de 1/3 para pesquisadores e inventores, né? Outros podem fazer menos do que isso, mas não mais do que isso, porque esse é o máximo que a lei colocou. Tá? Também um aspecto que é relativamente novo no contexto das universidades é a formalização para uso e transferência de material biológico. Antes, os pesquisadores tinham o hábito, né, de trocar material biológico com colegas de outras instituições sem a mínima formalização, né? Mas, atualmente, isso é requerido que os pesquisadores também façam isso de modo formal, né? Isso está previsto na legislação e também de acordo com as diretrizes dos próprios comitês de ética na pesquisa. Então, por que isso tem que ser feito? Tem que ser feito porque, se eventualmente eu estou usando material biológico de terceiros, desenvolvo a minha pesquisa e a minha pesquisa chega a um resultado altamente positivo e isso chega a ser comercializado, o cedente desse material biológico também tem direito à participação da propriedade intelectual. Então, por isso que isso é importante, que isso esteja previsto também na política, e aí estabelecendo as condições, os cuidados prévios, o consentimento dos proprietários e a própria gestão e o acompanhamento desse material. Já me dirigindo para o fim, né, uma questão aí relacionada à transferência de tecnologia, né? As condições, né, se são de exclusividade ou não exclusividade, isso também, atualmente, as ICTs públicas também já estão podendo transferir tecnologia com exclusividade, mas mediante algumas condições que estão previstas na lei. A questão do processo de negociação, se o NIT autônomo para fazer essa negociação, ou se ele precisa se reportar a outras instâncias dentro da instituição, e a mesma forma com relação ao resultado da negociação. Se o NIT tem essa autonomia para aceitar, né, o resultado da negociação. O que houve com o meu vídeo? Não está aparecendo, é isso? Surgiu aí uma... Você acho que parou de aparecer, Elizabeth. Mas estamos te ouvindo. E agora? Voltou? Então tá.
Bom, então a questão do processo de negociação, se o NIT pode chegar a bater o martelo numa negociação, ou se ele precisa de um aval de um pró-reitor ou de alguém hierarquicamente acima, então isso tudo, esse processo todo, de alguma forma, ele precisa ficar esclarecido na política, né? E quem fará a gestão e o acompanhamento do processo, que normalmente é o NIT que faz isso, né? Então, são pontos também como sugestão para estarem contidos na política. Tá? Com relação às infrações e sanções, né, algumas questões também que nem sempre isso pode ser observado, por exemplo, diz a legislação, né, que todas as questões relacionadas à propriedade intelectual, elas precisam constar dos contratos, né, dos pesquisadores. No caso das ICTs públicas, em geral, não há um contrato, e sim uma nomeação, né, então não existe esse termo de compromisso onde precisem constar as regras de propriedade intelectual, mas isso sempre, na medida do possível, é desejável que apareçam aí, justamente sempre como uma forma de minimizar eventuais conflitos no futuro. Tá? Também a questão da confidencialidade, da divulgação, ou seja, todos esses pontos aí são importantes estarem nos contratos de trabalho com os pesquisadores quando isso é possível. No caso dos servidores públicos, isso pode ser feito mediante um termo de compromisso, né? A mesma coisa também com os estudantes, também pode ser por meio de um termo de compromisso. Tá? Então, assim, em linhas gerais, e claro que isso é muito mais profundo, né, mas tentando já concluir, né, acho que é importante a gente sempre ter em mente, né, que se a gente quiser que o país tenha desempenho na inovação, é fundamental reconhecer o potencial, né, que as ICTs têm, né, e o potencial no sentido de que tem uma capacidade instalada de pesquisa nas ICTs que muito poucas empresas têm, né? Então, as empresas podem se associar a toda essa infraestrutura que as universidades têm para a realização de projetos conjuntos, porque esta é uma forma de criar valor a partir das descobertas científicas e das invenções, né? Agora, um dos desafios é determinar como esse conhecimento pode trazer o maior benefício, não somente para a economia, mas principalmente para a sociedade e para a própria ICT, quer dizer, na medida em que tu consegue gerar um círculo virtuoso do conhecimento para o mercado e trazer os ganhos econômicos para investir em novas pesquisas e assim seguir nesse círculo virtuoso, esse que é, digamos, o grande desafio. Outro desafio é como inserir a inovação dentro desse contexto acadêmico e manter o equilíbrio dessa função com a missão primordial da academia na área do ensino e da pesquisa. Né? E aí aqueles pontos que a gente comentou, a questão das informações confidenciais, a questão do conhecimento público, de domínio público. Então, esses são, digamos, essa é a grande arquitetura da política, né? Como é que eu posso inserir isso tudo dentro desse documento, né? E poder colocar ele em prática sem ferir, né, essa missão primordial da academia, porque o importante é criar condições para haver um interrelacionamento entre a academia e a indústria, de forma que cada uma possa manter as suas características primordiais, mas interagir sem que uma comprometa o papel da outra. Né? E, por fim, acho que isso é um ponto bastante importante, é que a propriedade intelectual não é um fim em si mesmo. A propriedade intelectual, né, e por meio de uma política estabelecida, ela é uma ferramenta, né? E ela é extremamente importante para efetivamente administrar e comercializar os resultados da pesquisa, sejam elas pesquisa própria ou realizadas em colaboração com parceiros externos, de forma equilibrada e transparente. Então, com isso, a gente realmente atinge o objetivo, né, de transparência e facilita toda a inter-relação que se estabelece, né, da instituição, da organização
com seus parceiros externos. Bom, era isso que eu tinha preparado para apresentar para vocês. Eu agora fico à disposição, está aqui meu contato também. A ASP dispõe da apresentação e depois pode compartilhar com vocês, tá certo? Muito obrigada aí pela atenção. E a apresentação ela também vai ficar gravada, né? Então, depois, acho que os participantes, depois vocês me confirmam, o pessoal da ASP, conseguem revisitar algum ponto importante. A gente tem um comentário e uma pergunta aqui no chat. A Karina Miller, ela mandou Então, vai, Karina, que satisfação te ter aqui, hein? Coisa boa. Oi, Beth, tudo bem, querida? É um prazer estar aqui te escutar e sempre aprender contigo. Imagina, eu que fico feliz de te estares aí. Saudade. Você é brilhante também. Você tem que fazer, na verdade, um curso para o Brasil de como fazer transferência de tecnologia aqui nesse país, né? Obrigada, parabéns a Paola aí pela condução dos trabalhos. Obrigada, Karina. Obrigada pela participação, cara. Prazer tê-la aqui conosco. E temos uma pergunta. Deixa eu ver. Está escondendo o nome dele. Ederlon, falei certo? Ele fez uma pergunta com relação a direito do inventor, eu acredito. A minha empresa está com uma patente em andamento, mas o cabeça pensante, se o cabeça pensante sai da empresa, essa patente para ou não? Podemos finalizar o pedido, o processo? Olha, a questão é assim, eu acho bastante... Eu trabalhei numa instituição pública e trabalhei numa instituição privada, né? Na instituição pública, a gente não tinha essa preocupação, Ederlon, porque raramente um pesquisador é demitido de uma instituição pública, pelo menos aqui no Brasil. Já na instituição privada, que foi a PUC, né, eu tive um caso específico. Nós tínhamos uma patente, né, e no meio que a gente estava negociando a patente e tal, o que aconteceu? Pimba, o pesquisador foi demitido. Aí acaba, de nada vale a titularidade da instituição, porque o pesquisador, ele é o elemento fundamental para fazer a transferência de tecnologia. No caso de vocês, a menos que vocês tenham condições de desenvolver o invento, né, seja ele o processo ou o produto, sem a participação do inventor, ou seja, se teve mais pessoas trabalhando no grupo de pesquisa que tenha condições, né, de fazer isso, não é tão problemático. Agora, quando tudo está concentrado na cabeça do inventor, é muito difícil manter uma patente para transferir, por exemplo. No caso das universidades, como não são as próprias universidades que exploram comercialmente as patentes, se o pesquisador sai, acabou. Acabou a patente, porque a gente não tem o pesquisador para prover a assistência técnica necessária para que o licenciante possa colocar aquele, digamos assim, aquele invento, né, na escala industrial, ou seja, colocar dentro do ambiente industrial. No caso de uma empresa, aí realmente tem que ver se tem mais pessoas trabalhando que possam levar adiante, não é tão problemático, mas o problema aí pode ser outro. Aí o problema pode ser que o inventor possa depois vir a requerer a autoria, a inventoria, né? Então, assim, para evitar problemas, eu diria, a não ser que seja algo muito relevante para a empresa, eu diria que dificilmente eu levaria adiante uma patente dessa natureza. Mas eu acho que a Karina fez um comentário aqui, não? Na verdade, a empresa não perde o direito, ela continua titular, né? Mas, assim, aí talvez a gente tenha que aprofundar um pouquinho mais no seguinte ponto. Por exemplo, na universidade, tem uma patente, não é a universidade que explora comercialmente a patente. Necessariamente eu preciso de um parceiro empresarial para fazer a exploração comercial, porque não é papel da universidade fazer isso. Então, a universidade, ela depende muito da transferência de tecnologia. Se o pesquisador
que é o inventor dessa patente, da qual a universidade é titular, sair da universidade, eu não conto mais com ele para fazer a assistência técnica, eu não posso obrigá-lo a fazer assistência técnica, porque já não existe mais o vínculo empregatício. Agora, no caso de uma empresa, né, se vocês estão depositando uma patente e o inventor sai, mas vocês têm o domínio dessa tecnologia para explorar internamente, tudo bem, não tem problema. Agora, o que pode acontecer? Se vocês explorarem internamente e deixarem esse inventor de fora da inventoria, ele pode, amanhã ou depois, vir a requerer a inventoria, porque foi deixado de fora. Não sei se eu me fiz clara. Se ele é empregado da empresa, ele só tem direito à inventoria, ele não tem direito à titularidade. Consegue prever em contratos, né? Então, se você tem um contrato com esse inventor, ele é empregado, ele tem um contrato que seja mesmo que ele seja empregado, mas está delimitado, né? Quem vai ser o titular da patente, isso previsto em contrato, você já tem uma garantia aí quando ele não, se ele sai da empresa, se ele deixa de ter esse vínculo. Só um pouquinho, Ju, tem a Sara que está com a mão levantada e tem aqui um comentário do Pedro Renato, que também é interessante, ó, ele não poderia ceder os direitos para a empresa sobre a parte dele, essa pode ser uma possibilidade, mas aí isso tem que ser feito por contrato, conforme já explicou a Paula. Vamos deixar a Sara primeiro, Ju, aí depois tu falas, pode ser? Sara, por favor. Oi, Beth, prazer. Obrigada pela apresentação. Obrigada, Paola, por estar intermediando esse evento. Tudo bem? Prazer em te conhecer, Sara. Eu trabalho na Natura, a gente tem relacionamento, né, inclusive com a Paola, com a Kátia, mas a gente ainda não tínhamos nos conhecido, assim, ainda não tinha conhecido você. Trabalho numa empresa privada, mas desde quando eu estava na faculdade, eu comecei a trabalhar com propriedade intelectual, eu via muito o valor, né, das políticas de propriedade intelectual na universidade para a gente evoluir, não só como universidade, né, mas como sociedade, até porque esse relacionamento universidade-empresa, ele é benéfico para os dois lados, né, não só para a universidade, não só para a sociedade, mas também para a empresa. E aí, eu vi que você trouxe de uma forma muito simples, algo muito complexo, vários pontos sobre a importância das políticas, né, nessas instituições, e aí eu queria saber a sua visão sobre como a gente está evoluindo em via de política pública aqui no Brasil para dar ferramentas para que essas instituições tenham cada vez mais essa visão sobre as suas políticas, que quando... Na faculdade eu fiz um trabalho, meu TCC, né? Foi eu avaliei as políticas de propriedade intelectual nas principais depositantes, né? Nas universidades que estavam como principais depositantes aqui no Brasil, e poucas delas tinham essa clareza, por exemplo, na missão da instituição, na questão de viabilidade econômica, mecanismos de revisão de portfólio, porque a universidade está dentro de um contexto que aquele bem também é um bem público, então não é tão simples como seria para uma empresa pública, né, optar por abandonar aquele bem. E aí eu lembro que eu fiquei sentindo muita falta disso, assim, de como que já faz um tempo, né, que surgiu a lei de inovação, e aí já se passaram alguns anos e parece que as universidades ainda estão andando em passos, as universidades públicas pelo menos, né, andando em passos curtos. Acho que a USP era a única que tinha uma revisão da política, tipo, mais recente, sabe? Acho que a da UFMG era da década de 90, sabe? E não tinha tido uma revisão desde então. E aí eu queria saber, assim, a sua opinião como consultora, né, como que você tem visto essa evolução? Eu posso te dizer, Sara, que na universidade pública, talvez porque, né, as pessoas não tenham a mesma preocupação que têm as privadas, né, porque pagar um portfólio de patentes é um passivo imenso, né, então, por exemplo, quando a gente estava Juliana e eu estávamos na PUC do Rio Grande do Sul, a gente chegou à conclusão que tinha umas patentes antigas, né,
que realmente já estavam assim para lá de defasadas, que não valeria a pena manter no portfólio, né? Claro que, às vezes, isso aí, os próprios pesquisadores pressionam o NIT a manter, porque é uma forma que eles acham que tem que manter essa patente no meu currículo. Quer dizer, na verdade, ele mantém no currículo, foi feito um registro, mas ela foi abandonada depois, né? Então, ele não ganha o crédito da transferência de tecnologia, mas como patente depositada, sim, né? Então, a gente realizou, no caso da PUC, exatamente uma limpeza no portfólio, vimos as patentes, desde todas as mais antigas, as que a gente via que não tinha possibilidade. E aí, o que a gente fez nesse caso? A gente chamou o pesquisador e disse, olha, nós vamos abandonar essa patente, né, porque a gente não está vendo, não está vislumbrando oportunidade de transferência de tecnologia. Aí ele se manifesta, não, mas eu quero continuar bancando a patente. Aí a gente usa aquele mecanismo, a gente transfere a titularidade para o pesquisador, porque isso está previsto na lei. Isso até a universidade pública pode fazer, né? Porque está previsto na lei. Então, a universidade abre mão e tira, né, do seu passivo isso. E eu recomendo que, de tempos em tempos, os NITs façam isso, porque normalmente, é um percentual internacional. Mais, no máximo 10% do portfólio dos NITs é que efetivamente são transferidos. Então, imagina, fica um passivo imenso. Então, o que eu tenho percebido é que algumas instituições têm se atentado para isso, têm feito, acho que a Unicamp tem feito, a UFMG também acho que tem feito, mas é claro que isso é mais premente na instituição privada, porque realmente é uma forma diferente de gestão. Mas eu recomendo que se faça de tempos em tempos, porque senão fica um passivo, e depois, patente muito antiga, muito tempo, tem patentes que já estão depositadas há 10 anos, não foram concedidas ainda, e se vierem a ser concedidas, quer dizer, tem pouco tempo depois de aplicação prática, né? Então, não convém. Gente, Obrigada. Obrigada, Sara. A gente já chegou no final do horário, mas tem uma mão levantada. Será que dá tempo de mais uma pergunta, a última? Por mim, tudo bem. Ok. Então, quem levantou a mão foi o Evandro. Pode falar. Oi, boa noite a todos. Obrigado. Parabéns, Boa noite. Elizabeth. Obrigada. Na verdade, é mais acrescentar algumas informações, que você falou que a inovação acontece sobretudo na iniciativa privada, né? Nas empresas. Embora advogado e trabalho como advogado, eu fiz uma pesquisa, fiz um mestrado e doutorado na geografia econômica sobre as patentes e a guerra das patentes entre os países, né? Então, eu venho acompanhando lá o PCT sobre os maiores registradores no PCT, que eu acho que no mundo de hoje é o principal indicador. A China passou os Estados Unidos em 2019, né? Uhum. E eu abri agora, fiz uma rápida pesquisa no site da WIPO, né, da OMP. A China tinha muitas universidades, alguns anos atrás, como os principais patenteadores no PCT. Eu abri agora, não tem nenhuma universidade, são as 10 que eles apresentam, são 10 empresas. Nos Estados Unidos tem a Universidade da Califórnia, entre as 10, né? Também, ao longo dos anos, modifica também bastante a lista dos Estados Unidos, mas a Universidade da Califórnia tem se mantido entre as 10 maiores patenteadoras. Nos países europeus, praticamente nenhum dos países avançados, Suíça, Alemanha, França, eu pesquisei agora, não tem nenhuma universidade. No Canadá tem 2 universidades, Toronto e mais uma, entre as 10 maiores. Na Grã-Bretanha, é interessante que eu abri agora, e tenha esse ano agora, entre as 10 maiores patenteadores, tem a Oxford University Innovation Limited. O que isso significa? Que a universidade criou um instituto privado especificamente para isso, já tem um número relevante de patentes, né? Então, eu quero, com isso, de certa forma, corroborar um pouco o posicionamento de uma
economista inglesa chamada Mariana Mazzucato, que ela fala que a inovação sempre parte do Estado. As inovações significativas. Por quê? Porque as empresas privadas, elas entram quando já existe um desenvolvimento da iniciativa pública, né? Porque, em geral, as empresas não têm o capital para fazer as grandes inovações. Por exemplo, a internet. Então, a Apple entra quando a Força Militar Americana já desenvolveu a internet de maneira significativa. Isso nas grandes tecnologias, né? Não do dia a dia. Internet, essas questões militares, meio ambiente, então as grandes tecnologias envolvendo esses recursos, apenas o Estado tem condições. E, em certa medida, eu creio que isso ocorra através das universidades públicas, né? Quer dizer, nos Estados Unidos é difícil dizer que é uma universidade pública, ela é pública, mas ela é paga, quer dizer, tem um regime híbrido. Mas, enfim, só colocar esses dados, né? Mais do que a minha posição sobre a inovação acontecer pelo Estado, essa estatística que sempre aparece uma universidade, principalmente nos países que estão alcançando o topo da inovação, né, e que se revela pelos registros de patentes, sempre tem alguma universidade pública no rol dos maiores patenteadores. Era esse o comentário, muito obrigado. Evandro, muito boas as tuas colocações, né? Eu gostaria de comentar alguma coisa em cima do que tu colocaste. Primeiro, o PCT, né? PCT é uma questão que muitas universidades acabam não depositando em PCT pelos altos custos, né, das fases nacionais, né? Isso, inclusive, é objeto de uma discussão que a gente está tendo no âmbito dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no sentido de se criar aí enfim, uma iniciativa de diminuir os custos, pelo menos para a gente poder proteger entre os nossos países a custos mais baixos, né, do PCT. As universidades, no início, quando a gente iniciou essa atividade que eu comentei, né, de só buscar proteger, a gente depositou algumas patentes em PCT. Só que, com o passar do tempo, a gente se deu conta que, se a gente não tiver um parceiro para bancar os custos com a gente, se torna muito caro. Então, atualmente, a regra das universidades, a regra geral, e isso não só no Brasil, tenho conversado com colegas de outros países também, a regra é essa: deposita em PCT se tem um parceiro externo, né, ou outra instituição, mas normalmente tem uma empresa ou alguém do ramo privado que está junto numa pesquisa colaborativa, ou alguém para a qual a gente licenciou a patente, eles assumem o pagamento da patente no exterior, para justamente em função dos custos, né? Então, esse é um aspecto aí. O outro aspecto que colocaste da Universidade de Oxford. Bom, na Universidade de Oxford, na verdade, ela já existe há muitos anos, né? E antes ela se chamava ISIS, era o nome dessa companhia criada junto da Universidade de Oxford, né? Mas eles tiveram que trocar o nome porque ISIS é a sigla do Estado Islâmico em inglês. Então, eles passaram a ser agora Oxentia, né? Que é a Oxford Company, não lembro exatamente, mas é Oxentia. E a Oxentia, juntamente com outras instituições inglesas, a Cambridge Enterprise, a Universidade de Cambridge tem a Universidade de Manchester, a Universidade de Warwick, várias universidades na Inglaterra, a exemplo das universidades de Israel, que tem esses escritórios privados, por isso que isso foi introduzido no marco legal de 2016, a possibilidade dos NITs terem personalidade jurídica própria, porque isso retira da universidade essa questão mais comercial, né, da transferência de tecnologia, da apropriação dos resultados por empresas, e a universidade se concentra na atividade fim, que é o ensino e pesquisa. Né? Então, isso é um modelo que começou em Israel já na década de 50, Israel é o país mais antigo nessa atividade, e, pasmem, a instituição mais antiga é o Instituto de Pesquisa Yeda,
aliás, o Instituto de Pesquisa, IEDA é o nome do escritório, mas é um instituto de pesquisa, não é uma universidade, ou seja, realmente lá eles já tinham essa visão, né, de transferir o conhecimento para o mercado. E depois a Inglaterra seguiu esse modelo, que é diferente do modelo americano, que ainda a transferência de tecnologia está dentro das universidades, né? E o terceiro ponto que tu trouxeste, a questão da inovação começar pelo Estado, isso procede também no sentido de que o que a universidade, o que os institutos acadêmicos, institutos de pesquisa fazem, financiados pelo Estado, é o ponto de partida para a inovação. Quando eu digo que a inovação se faz dentro da empresa, porque a inovação é que traduz o conhecimento no novo produto ou no novo processo. Então, precisa da empresa para transformar o conhecimento efetivamente em algo tangível, né? E agora eu concordo, né? Porque, por que eu faço questão de dizer isso? Quando a gente começou a discutir esses assuntos, isso já no início dos anos 2000, era uma discussão que dizia, a universidade não tem nada a ver com inovação. Retirava da universidade todo e qualquer papel na inovação. E esse foi um primeiro grande mérito da lei de inovação, que restaurou essa questão, deu a legitimidade para as instituições acadêmicas, né, no papel que elas têm na inovação. Elas não são as inovadoras per se, mas elas induzem a inovação por meio do novo conhecimento que elas geram, que é apropriado pela empresa e que transforma esse conhecimento em produto, processo. E isso é particularmente verdadeiro em instituições assim, periféricas, como o Brasil e outros países do mundo em desenvolvimento, onde as empresas não costumam investir muito em P&D. Então, tem toda uma infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento dentro das ICTs, por isso que, para nós, né, as atividades de cooperação com empresas são tão relevantes, porque a gente tem condições de contribuir, né, para que a empresa possa usar esse conhecimento, transformar em produto e beneficiar a sociedade, né? Então, acho que são só complementações aos pontos que tu trouxeste. Perfeito, desculpa furar a fila aí. Perfeito, eu acho que inclusive tem o pessoal que trabalha com desenvolvimento, eles falam que não há inovação na indústria se não tiver indústria, então não adianta você ter um monte de universidade. Exatamente. Né? Se você não tiver indústria, então o pessoal defende a reindustrialização, eles falam que até nos Estados Unidos, na Inglaterra, a industrialização está sendo retomada, que eles perceberam isso, não adianta só ter PI se não tem indústria para aplicar isso. Né? Exatamente. Perfeito. Obrigado. Juliana? Então, só sobre o comentário do Ederlon anterior, assim, umas questões bem práticas sobre aquela questão da patente, Ederlon. O que acontece, né? Na realidade, a dificuldade está em como que tu vai transferir essa tecnologia. Porque uma coisa é ter, até puxando o gancho da Beth ali, né, que a inovação, ela começa na universidade, mas ela é necessária a indústria para que ela seja concreta, né, concretizada. Então, a gente tem uma tecnologia que está num papel, empacotada. E tem um monte de outras informações que são o know-how, que eles não estão ali naquele pacote. E esse know-how, muitas vezes, ele está somente na cabeça dos pesquisadores. Então, por exemplo, assim, a empresa ela se interessou por aquela tecnologia, mas precisa saber muitos detalhes, quem que vai fornecer, quem que vai comprar determinada, se é uma tecnologia que ela está no meio de um processo, ou se ela é um produto final. Enfim, tem N detalhes que eles só estão disponíveis nas pessoas, ou então, né, se for muito bem organizado, em cadernos de laboratório, enfim, mas eles não são tangíveis, não são passíveis de serem protegidos no documento de patente. Então, acho que aí reside um pouco da dificuldade se o pesquisador ele não está mais na instituição. A menos, como a Beth disse, né, se por acaso tem outras pessoas envolvidas que têm tanto conhecimento quanto aquele pesquisador principal, que a gente sabe que muitas vezes não é o caso. Bacana. Porque o pesquisador, ele é parte de todo o processo de transferência de tecnologia, né? Ele participa, muitas vezes, junto na mesa de negociação. Então, eu acho que fica um pouco difícil.
Obrigada. Eu acho que esse ponto que tanto a Beth quanto a Aju comentaram da transferência de tecnologia é muito, muito interessante, né? Porque a gente no dia a dia pensa em titularidade, quando está vendo essas questões de direitos de inventor, de titular, e resta essa questão mesmo de vai conseguir desenvolver efetivamente se a pessoa não estiver mais lá. Então, é muito interessante. Eu acho que a gente vai precisar finalizar, pessoal. Nosso evento foi um sucesso, a gente chegou a ter mais de 40 participantes, que é um número assim expressivo para um final de tarde, né? Que o pessoal já está terminando ali o trabalho, aí com os comentários, com a participação de todos. Deixo aqui meu convite para que quem não conhece a ASP vá até o nosso site para conhecer a instituição, a associação, é asp.gov.br. E quero agradecer mais uma vez a Beth, a Ju, pela disponibilidade, pelo todos os ensinamentos, pelo compartilhar essas informações conosco. Infelizmente, a Elza, quem não ouviu no início do evento, ela era para estar aqui conosco, mas teve um problema pessoal de última hora, então não compareceu, não tivemos, então, infelizmente, a presença dela, mas acho que conseguimos aí cumprir a missão que foi proposta e fico muito feliz. Muito obrigada, meninas. Agradeço muito. Obrigada a nós aqui, Paulo. Realmente foi importante e a gente está à disposição aí, sempre que precisarem aí discutir algum assunto conosco, contem com a gente. Muito obrigada, Paula, por toda a organização e a todo mundo que pôde participar também. Enfim, se tiver alguma dúvida, meu contato fica disponível para a Paula também, ali, se alguém quiser perguntar alguma coisa extra. Sim, podem enviar aqui no particular ou na instituição que nós reportamos e respondemos, com certeza. É isso, pessoal. Vou finalizando, então, nosso evento. Foi um sucesso. Muito obrigada a todos. Obrigada a vocês. Espero encontrá-las aí uma próxima oportunidade. Vamos combinar novos eventos. Com certeza. Obrigada a todos pela atenção. Boa noite. Boa noite. Boa noite.